Sejam todos muito bem-vindos ao Outliers de número 135, sendo gravado especialmente, diretamente da Expert XP 2024. Estamos mais um ano na Expert, dentro de um espaço reservado, no maior festival de investimentos do mundo, para compartilhar com vocês muito conhecimento sobre a indústria de fundos, do que estamos vendo por aqui na feira. Rodrigo Sgavioli, tá animado para a Expert? Como é que tá? Que honra estar aqui, né? Que bacana. Sair um pouquinho lá do nosso estúdio padrão, vir para esse que é o maior evento de finanças aí, talvez do mundo. E é um prazer, e a gente vai falar de uma gestora tão grande quanto esse evento, de uma gestora muito parruda, e vamos bater um papo sobre o mercado de crédito, né? E um passinho a mais numa sofisticação, num produto inovador. Tô animado aí pra gente falar, Clarinha. Pois, Gabi, a gente vai falar um pouquinho das evoluções nesse mercado de crédito, em termos de estrutura, de perspectivas. E para falar sobre o assunto, temos aqui o Bruno Spielberger, que é sócio e gestor de crédito, sócio e head de análise da Vinci Partners. Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Outliers. Você já esteve conosco em um episódio lá atrás, falando um pouco da gestão da Vinci, de como vocês fazem no mercado de crédito, mas agora temos algumas novidades e falar um pouquinho do crédito estruturado, né? Exatamente. Primeiro eu queria agradecer aqui a presença. Para mim é um prazer estar aqui não só na Expert, mas poder estar aqui também gravando um programa em plena Expert. Só para me apresentar rapidamente, né, eu sou Bruno Spielberger, eu sou co-gestor dos fundos de crédito da Vinci e head de análise de crédito da Vinci. Tenho uma carreira um pouco curiosa, eu me formei em engenharia civil e aí naquela época eu formei em 2006, então já estou no mercado há algum tempo. E aí depois da faculdade eu sem saber muito o que fazer, todos os meus amigos indo trabalhar no mercado financeiro, eu acabei indo parar no Banco Brascan, que é um banco que nem existe mais. E aí no banco eu fui trabalhar em crédito, né? E já naquela época, em 2006, os mercados que emocionavam mais o pessoal eram o mercado de ações, os mercados de fundos multimercado, e crédito não era tão glamuroso, né? Crédito era um pouco sexy, e agora a gente vê justamente o negócio acontecendo ao contrário, né? Agora a bola da vez parece ser crédito. Depois do Banco Brascan eu fui para São Paulo, trabalhei no Pactual, lá eu conheci grande parte dos sócios da Vinci, né? A Vinci é formada por antigos sócios do Pactual, e aí conheci ali o Marcelo, que é o nosso head de crédito e foi head de crédito Pactual, o Gustavo Cortes, que estava comigo no programa da última vez que a gente veio, e aí depois fui fazer um MBA fora, fiquei 4 anos, trabalhei no UBS em Nova York, e aí voltei para a Vinci para fazer a parte de crédito, que foi a vida inteira aí acompanhando o crédito lá desde a época do banco. Então, muito feliz de estar aqui falando com vocês hoje. Legal. Bom, vamos começar do começo, que eu acho que o Outliers é uma boa oportunidade para a gente conhecer algumas gestoras. Acho que a Vinci dispensa talvez apresentações, mas vale a pena a gente atualizar um pouco sobre como é que está a estrutura das áreas, né? Então, lembrando, né, que a Vinci Partners é listada na Nasdaq, acho que desde 2021, não é isso? E vocês têm várias áreas lá, né? Então, crédito, infraestrutura, real estate, fora as carteiras de ações. A gente sempre acha que isso tem um valor gigantesco, não só de mitigação de risco, porque os mercados passam por diferentes ciclos, né? Então, você ter diferentes áreas que podem performar ou estar, né, com mais apetite, mais demanda do mercado é importante. Mas eu acho que para a gente vale a pena entender como é que funciona a interação entre essas áreas, né? O que dá para extrair de valor, de sinergia entre as áreas e, óbvio, se puder, até porque a gente vai falar mais de crédito, explicar um pouquinho com mais detalhe o time de crédito, né? E principalmente para quem está olhando lá para a FDIC e tudo mais, conta um pouquinho para a gente então sobre a integração das áreas e como é que está a área de crédito hoje da Vinci. Não, legal. A Vinci, de maneira geral, é uma empresa com mais de 280 funcionários, né, sendo que desses 280, uma grande parte é envolvida diretamente na gestão dos produtos. Na parte de crédito, especificamente, é uma equipe bastante sênior, que já vivenciou diversos ciclos econômicos, né? Então já vivenciou crises e acho que isso é muito importante para você saber como lidar em momentos mais desafiadores. Especificamente somos um time com 10 pessoas, equipe multidisciplinar, e a gente tem muito uma característica de ser goleiro, né? E ser goleiro significa não deixar a bola entrar, porque acho que no crédito o fundamental é olhar menos retorno e mais risco, né? Eu acho que o investidor e o próprio gestor, ele não aceita você ter uma perda muito significativa no crédito, então você tem que ter de fato aquele perfil super goleiro, onde você vai com profundidade, lê documento, lê minuta. Eu acho que isso é fundamental. E a gente fala que ali na parte de crédito a gente tem o que a gente chama
chama de pacote completo. Isso significa que a gente consegue originar as operações, a gente consegue precificar as operações, a gente consegue analisar, a gente consegue liquidar e, mais importante, a gente consegue monitorar. Então a gente consegue fazer isso tudo dentro da equipe e, como você comentou, Sgavi, uma das fortalezas da Vinci, sem dúvida nenhuma, e a gente fala isso com muita propriedade, é a sinergia entre as áreas. Então, lá no crédito, apesar da gente ter um time robusto, a gente está sempre em contato com as outras áreas. Então, a gente tem um time macro que fornece uma série de dados que são difíceis de acessar ou de manusear, a gente consegue ter o acesso a eles facilitado. A gente tem um time de real estate, se a gente quer precificar uma garantia imobiliária, a gente vai diretamente na fonte, lá a gente tem acesso às informações. Se a gente quer ter alguma informação de infra, a gente vai lá no time de infra e consegue buscar essas informações. A gente tem um time de special situations, que a gente consegue, enfim, discutir estratégias de recuperação de crédito. Então a gente tem, sem dúvida nenhuma, acesso a vários perfis diferentes dentro da área. O próprio time de equities é um time que a gente troca bastante figurinha. Então, apesar da gente ter um time já suficientemente robusto, a gente consegue acessar outras equipes da Vinci com outras ferramentas, né, outros skills que nos ajudam bastante na parte de análise. Bacana. Bruno, acho que até pegando um pouco do gancho, eu comentei no início que vocês estiveram conosco no episódio 92, foi em dezembro de 2022, Sgavi. Caramba, faz esse tempo já? Faz bastante tempo. E o interessante desse episódio é que eles até comentam, na parte de cenário, a gente pode falar um pouco de uma cautela no mercado de crédito, então eles comentam dessa cautela, mas eu queria pegar um pouco de atualização do núcleo de crédito de fato. Vocês mudaram alguma coisa em relação à filosofia de investimentos? Continua da mesma forma? Como é que está a grade de produtos de crédito hoje dentro da Vinci? Perfeito. A gente estava ali em dezembro de 22 e eu até comentei com o pessoal lá na Vinci antes de vir aqui no programa, né? Logo em janeiro de 2023, a gente teve ali a bomba atômica nos mercados de crédito, né? Que teve o evento da fraude de lojas americanas e a partir dali os próximos 6 meses, como diria ali Galvão Bueno, foi teste para cardíaco para quem trabalhava em crédito, né? Então foi sem dúvida nenhuma um evento bastante desafiador. De lá para cá, o que a gente percebeu é que você tem que ter, sem dúvida nenhuma, estruturas de crédito que estejam alinhadas o ativo com o passivo. Porque quando tem algum evento de crédito, você tem aquele chamado efeito manada, onde tem uma série de investidores tentando sair da posição e a gente sabe que a porta fica estreita e aí isso acaba impactando o valor da cota e trazendo até, às vezes, prejuízos financeiros. Então você, quando consegue casar exatamente o prazo do ativo com o prazo do passivo, você diminui bastante esse risco de mercado. E a gente tem na Vinci, por definição, sempre trabalhar com estruturas de longo prazo, aderente ao suitability do investidor, para justamente capturar a principal alavanca do crédito, que é o dinheiro no tempo, né? O crédito, quanto mais tempo você consegue ficar alocado, por mais tempo você consegue capturar o spread. E isso tem que estar bem alinhado entre o ativo e o passivo, justamente para você não ter esse descasamento que pode gerar algum prejuízo financeiro para o investidor final. Legal. E recentemente, Bruno, acho que vale a pena falar, né, passou a se ter maior interesse, né, até por uma questão regulatória também, dos clientes pela estrutura de FDICs, né? E eu queria entender um pouquinho mais, porque eu acho que não é, talvez, ponto pacífico já todo mundo entender quais são os benefícios e características específicas do investimento em FDIC, que eu acho que é um pouco mais do que a gente vai tentar explorar aqui. Conta um pouquinho pra gente de como é que vocês enxergam o produto FDIC, quais são as vantagens aí para o investidor pessoa física e principalmente como a Vinci vai fazer isso, né? Como é que a Vinci enxerga, o que ela vai ofertar talvez em termos de FDIC para os investidores. Legal, perfeito. Esse é o tema que a gente mais gosta de falar. A gente podia ficar aqui os 2 dias da Expert só falando sobre as vantagens de FDIC. Mas assim, a gente tem bastante profundidade em FDIC, né? A gente atua em FDICs há mais de 10 anos. A gente enxerga a indústria de FDICs como uma indústria altamente consolidada e até testada, né? A gente teve, por exemplo, um evento super recente que foi a recuperação judicial da Light, onde a estrutura de FDIC da Light ela foi testada e ela ficou comprovada que ela superou ali todos os testes e ela foi paga totalmente no par, então ela não entrou ali no hall de créditos a serem pleiteados dentro da recuperação judicial. Isso trouxe bastante segurança jurídica do produto, que era a tese que a gente sempre defendia, e ela é uma tese já super consolidada do ponto de vista jurídico e regulatório, sem dúvida nenhuma, com as novas mudanças, principalmente o benefício tributário de você ter a isenção do come cotas. Esse produto ele vai ficar cada vez mais popular e notório dentro do grande público de maneira geral. E eu acho que é muito importante desmistificar a classe de FDICs, porque
acho que havia um certo preconceito de que o FDIC era uma caixa preta, você não conseguia entender o que tem lá dentro, era um produto só para determinados perfis de investidores. Eu acho que o mito está caindo, né? A gente, obviamente, acha que é importante você investir no FDIC através de uma gestão profissional, que você consegue fazer a seleção e a diversificação. Lá na 20 a gente tem as ferramentas para fazer a gestão dos FDICs e receber as informações e fazer os monitoramentos. Por isso que eu acho que é, sem dúvida nenhuma, importante a gestão profissional. E o FDIC, bem simplório, assim, é muito fácil de você entender ele, porque, fazendo analogia, ele imita um balanço de um banco, né? Então, um banco, de forma bem simplista, ele tem, de um lado, os ativos, que são as operações de crédito, que seriam os ativos do FDIC, né, que ele compra ativos de crédito, e no lado do passivo ele tem duas classes de capital, né? Ele tem as classes sêniores e mezanino, que seriam os depósitos, né, na figura do banco, e ele tem o capital, que seria a classe subordinada. E aí, quando você compra um CDB de um banco de primeira linha, você não está ali no dia a dia preocupado se teve uma inadimplência ou não, porque você comprou um CDB e você sabe que o banco sabe precificar aquela inadimplência e ele tem o colchão de capital que vai absorver aquela primeira perda. Então, o FDIC ele é exatamente a mesma estrutura e ele oferece bastante proteção para o investidor. É isso. Imagino que a maior parte do que, em tese, vocês vão ofertar é sênior e mezanino, né? Que é o que tem um grau de subordinação ali mais parrudo, né? Exato. A 20, apesar dela ser uma gestora de investimentos alternativos, o pessoal acaba interpretando investimento alternativo é aquele investimento de alta octanagem, vai dar um retorno mais alto, e de fato a gente tem esse tipo de produto, mas no crédito especificamente a gente tem um viés super conservador. A gente gosta de botar a cabeça no travesseiro e dormir, até porque o nosso passivo é um passivo conservador, então a gente tem muito foco na preservação de capital. Então, nos investimentos que a gente faz em cotas de FDIC, a gente sempre privilegia as cotas sêniores e mezanino, que são aquelas cotas que têm a maior proteção, porque elas têm a preferência no cronograma de recebimento. E a gente entende que as cotas subordinadas, que têm um pouco mais de risco, elas devem ser detidas pelo originador do crédito, né? Que é aquele cara que está cedendo os créditos, porque aí traz um alinhamento, né? Porque se ele cede um crédito mal constituído, um crédito ruim, digamos assim, ele vai ser o primeiro cara que vai ser impactado. Então é fundamental que esse crédito fique detido pelo originador, porque no final do dia um crédito bem constituído, ele começa sempre na originação. Uma originação mal feita provavelmente vai ser um crédito mal feito. Então é importante ter esse alinhamento logo no início. Perfeito. Bacana, Bruno. Aqui é importante compartilhar com a nossa audiência, né, que a XP tem trabalhado na evolução de grades de produtos de crédito, e a gente lançou recentemente o Portfólio Renda Mais, que é um produto diferente do tradicional. É uma estrutura fechada, não é líquida, que resgata a qualquer momento, então é um produto que tem começo, meio e fim, e que tem a possibilidade de pagamento de renda mensal. Então realmente diferente, é algo inovador para a indústria, ainda mais quando fala de crédito, em um momento que essa preocupação com o passivo dos fundos, ela está na cabeça dos investidores que passaram por eventos mais recentes. E aí queria ouvir de você um pouco, dentro da 20, como é que vocês trabalham estruturas com esse pagamento de renda mensal e como vocês enxergam essas estruturas fechadas de crédito? Perfeito. Eu acho assim, a gente achou que esse produto Renda Mais da XP foi sem dúvida nenhuma um golaço, conseguiu capturar a demanda dos investidores, porque as estruturas de fundo fechado muitas vezes trazem aquela impressão para o investidor que ele só vai ver o dinheiro dele no final do fundo. E esse fundo, ele tem, como você comentou, início, meio e fim. Então o investidor coloca o dinheiro, mas logo rapidamente ele já começa a receber o dinheiro dele sem ter que esperar o final para poder receber o dinheiro dele, né? Então os FDICs que a gente investe, eles fazem pagamentos mensais e periódicos de remuneração, de amortização, e a gente vai repassar esses rendimentos para o investidor já rapidamente, para não ter aquela ansiedade, nem aquela espera de ter que aguardar o final do fundo no quinto ano para ele ver o dinheiro. Então a gente já entende que a gente já vai imediatamente, após um período de carência pequeno, começar a fazer os pagamentos para os investidores já perceberem o dinheiro voltando, que eu acho que é fundamental e traz mais previsibilidade e segurança para o investidor. Isso acontece dentro dessa estrutura que ela é fechada, né? Então, como é feita essa seleção? O que vocês escolhem para a carteira de uma estratégia desse estilo? A gente escolhe ativos com uma boa relação risco-retorno, né? E com um bom perfil de subordinação e com muita diversificação. A principal proteção no crédito é a diversificação, né? Então, a gente vai fazer uma carteira bem diversificada que o investidor, se fosse
fazer sozinho, talvez ele não conseguisse, com o mesmo capital que ele vai alocar, ter uma carteira com 30, 40 nomes. Então, acho que isso é fundamental e os ativos vão ter um cronograma de amortização que esteja aderente ao cronograma do fundo, né? Então a gente não vai depender de fazer a venda de algum ativo para poder pagar a remuneração. A remuneração vem naturalmente das próprias amortizações e recebimentos que a gente tem dos fundos, uma seleção que a gente vai fazer novamente, né? Focando bastante a preservação de capital. A gente é muito orientado para risco, então a gente vai sem dúvida nenhuma olhar risco e buscando um retorno superior aos instrumentos tradicionais de renda fixa. Legal. Bom, vamos passar um pouquinho talvez para cenário, pode ser? Vamos embora? Queria aproveitar, óbvio que a gente está falando mais de crédito estruturado aqui, a Clarinha rapidamente passou, né? É muito curioso que é isso, vocês vieram em dezembro de 22, às vésperas de alguns eventos que nós tivemos ali no mercado de crédito. Mercado de crédito, óbvio, mais high grade, foi o mais impactado talvez naquele momento. E eu queria então que você fizesse um rápido retrospecto então para todo mundo, para como é que é a visão da Vinci, passado aí quase 18 meses, né, do pico dos eventos em que a gente teve uma abertura forte dos spreads de crédito, né, o impacto em algumas carteiras, outras talvez passando um pouco mais incólume, depois uma recuperação através de fechamento de yield, uma parte também, primeiro abertura, depois fechamento de spreads. Cara, conta um pouquinho então, agora talvez, né, já dá para considerar que a poeira baixou, se bem que talvez a gente também esteja entrando num momento agora um pouco mais delicado para esse crédito, né? E nós temos dito lá no time de alocação, um pouco mais delicado para crédito high grade, mid grade. Faz um pouco esse panorama, se você puder, um pouco para a gente, Bruno, que eu acho que é importante, porque depois acho que vale a pena a gente explorar, então, como isso fica para o crédito estruturado. Mas vamos começar do começo. Como é que é a visão da Vinci hoje em relação a tudo que aconteceu? Então, a gente, recapitulando, né, nos últimos 3, 4 anos a gente teve vários eventos de estresse para crédito, né? Começou ali com a pandemia, depois da pandemia a gente teve o evento da subida de juros muito rápido, né? O juros saiu de 2 para quase 14, esse também foi um evento de estresse porque acabou impactando o balanço de todas as empresas, e aí a coroação desses eventos foi, sem dúvida, a recuperação judicial de Americanas, que destravou uma série de recuperações judiciais de empresas menores que acabaram vendo ali naquele movimento de Americanas uma oportunidade de também ser agraciada, digamos assim, com os pedidos de recuperação judicial. Isso aí acabou impactando bastante a inadimplência da indústria, né? E aí comprovou mais uma vez que o mercado de crédito ele também é cíclico, né? Então ali naquele período a gente vê um ciclo de aperto, onde os spreads subiram e a percepção de risco estava mais elevada, né? Então a gente via um momento de poucas emissões, pouco apetite a risco, os bancos segurando o crédito. E aí de lá para cá, de forma até mais rápida do que o esperado, a gente viu, como você comentou, a reversão desse cenário. E agora a gente está num cenário bem oposto, né? A gente está com um cenário de spreads nos créditos mais líquidos, high grade, historicamente baixos, até talvez baixos demais, e que não reflita necessariamente o risco macroeconômico que a gente está vendo, né? A gente está talvez aí em vias de ter uma subida de juros, que para crédito é positivo porque aumenta o retorno nominal, mas ele acaba gerando um pouco mais de despesa para o balanço das empresas, então tem esse equilíbrio que tem que prestar atenção. E você tem visto um fluxo de captação nos fundos de renda fixa historicamente altos, e esse técnico entre oferta e demanda tem feito com que os spreads fiquem muito baixos, né? E aí esse é um ponto de atenção. A gente está vivendo um momento relativamente delicado. Os fundos de crédito que a gente acompanha estão com níveis de caixa excessivamente altos pela dificuldade de alocação. Por isso que a gente acredita que o crédito estruturado ele permanece sendo um oásis no meio desse deserto de ativos já excessivamente premiados. Perfeito. Aí não sei, você quer puxar um pouquinho, talvez falar do panorama do crédito estruturado? Eu acredito que vale entrar um pouco, até porque quando, como o Sgavi comentou, a gente está num cenário que tem bastante demanda para aquelas estratégias mais líquidas, né? Ainda mais com essa revisão de juros agora, a gente olha para as empresas, olha para as perspectivas, os fundamentos não estão tão bons quanto estavam há uns meses atrás. Então, como é que você está enxergando esse cenário para o crédito estruturado em específico? Legal, a gente particularmente está muito otimista com o crédito estruturado, a gente já está otimista já há algum tempo, a gente continua navegando em mares relativamente tranquilos para crédito estruturado, a gente não tem esse excesso de demanda
vindo para crédito estruturado que pode gerar essas distorções que a gente vê em spreads. Os spreads continuam bem preservados e acho que o ponto fundamental é a relação risco-retorno. A relação risco-retorno do crédito estruturado para a gente hoje, ela apresenta mais oportunidade do que o risco-retorno de um crédito high grade. Na nossa visão, hoje é melhor você estar investido num crédito estruturado pagando um spread de CDI mais 2, 3, 4, mas com nível de garantia muito superior do que você estar num crédito corporativo sem garantia, pagando CDI às vezes até careca, ou um spread pequeno, por um prazo aí de 5, 10 anos. Então, essa relação risco-retorno a gente enxerga mais positiva para crédito estruturado hoje. Acho que aqui tem um ponto que a gente pode até explorar um pouquinho, né? As pessoas costumam chamar necessariamente o crédito estruturado de mais high yield. Cara, mas às vezes o grau de subordinação, de garantias, né, o tornam, dependendo também, óbvio, tudo depende de taxa, às vezes mais atrativo em termos de risco-retorno do que um crédito high grade, né? E aí eu conheço alguns gestores que batem na tecla, né, que às vezes muito high yield é mais conservador que um high grade. Você concorda, discorda? Explica um pouco pra gente essa questão de garantias e subordinação. Como isso pode defender na prática o investidor que estiver alocado nesse tipo de produto? Perfeito. Acho que a gente concorda 300% com essa afirmação. A gente lá não dá crédito só pela garantia, né? Obviamente o crédito por si só ele tem que ficar de pé, mas a garantia ela é fundamental. Num cenário de downsize, ela te oferece uma proteção adicional. Então, para a gente é muito importante você ter as garantias bem constituídas e bem precificadas. Eu acho que a gente consegue fazer isso muito bem. Mas a gente tem essa visão que você comentou, que a gente prefere estar num crédito que você pode chamar de high yield, a gente não usa essa definição, mas num crédito estruturado que te paga um prêmio aderente ao risco que você está correndo e você ainda conta com um pacote de garantias que, se der algum problema, você vai ter a recuperação do seu crédito de uma forma estatística muito maior. Então, além disso, a gente tem um alinhamento com o credor muito maior do que você tem com uma empresa high grade, a gente tem acesso à informação muito maior do que você tem numa empresa high grade, a gente controla a vida da pessoa de uma forma muito mais contínua do que num crédito high grade. Então, assim, a gente tem muito mais tranquilidade de fazer uma operação middle yield, que a gente chama, né, num segmento que ela tem prêmio, mas a gente tem uma percepção de risco baixa, do que você está num crédito clean, né, que chamam sem garantia, com spread que você não está sendo bem remunerado pelo risco que você está correndo. Legal. E nesse contexto, como é que fica principalmente, porque a gente está vendo recordes de emissões, né, do lado do crédito mais high grade. Está acontecendo mesmo? Você já falou um pouco que a demanda ela não é tão grande assim. Normal, né? Talvez até pelas características e ainda pela baixa penetração. Mas como é que está questão de emissões? Como é que a 20, inclusive, atua? Vocês vão buscar mais club deals, né? Mais operações que vocês ficam com ela toda? Vocês fazem alguma coisa mais com o mercado? Como é que a 20 faz essa parte? Bom, a nossa originação ela se permeia num pilar muito simples, né? A gente gosta de fazer bons negócios com bons parceiros. A gente não gosta de fazer bons negócios com maus parceiros e nem fazer maus negócios com bons parceiros. Tem que ter o binômio bons negócios e bons parceiros. E por isso que a gente tem uma originação proprietária muito ativa. A gente gosta de correr atrás das operações. A gente tem um ecossistema dentro da 20 gigantesco, né? De networking, de empresas e de clientes. Então isso acaba fomentando muito a nossa originação. A gente atua em mercado de capitais, mas não é o foco, é uma originação mais complementar, porque a operação que vem em mercado de capitais, às vezes ela já vem com um prêmio que não precifica talvez o risco daquela operação, e a gente faz muita parceria com outras gestoras. A gente já tem dentro de casa mais de 80 fundos investidos, então a gente consegue também se alimentar do nosso próprio aquário, né, digamos assim, de coisas que a gente já faz. A gente acaba evitando também teses muito novas, né, de fazer coisas que não são testadas, então a gente tenta manter simples, fazer coisas que a gente já faz, que estão testadas, e a gente, pelo ecossistema, pelo histórico, a gente consegue ter, essa facilidade de originação. E pela própria aumento da indústria, né, a indústria de FDIC hoje é uma indústria de mais de 500 bilhões, então tem tido mais lastros vindo. Isso para a gente, de certa forma, é positivo, porque a gente consegue ter mais histórias aumentando a diversificação da nossa carteira.
Eu queria até pegar um gancho, Bruno, nessa parte de diversificação de carteira, porque a gente quebrou o crédito aqui por nível de risco. Agora, queria que você compartilhasse conosco uma visão muito mais setorial. Para onde vocês estão olhando hoje dentro do crédito setorialmente e o que tem de perspectiva mais positiva, onde está a maior cautela, como vocês estão enxergando o cenário atual? O Brasil ele tem essa característica que tem bastante incerteza no futuro, né? Então, para combater isso, a estratégia que a gente aborda lá, sem dúvida nenhuma, é diversificação não só por emissor, mas também por segmento de atuação, para você não ser pego de surpresa em algum risco regulatório ou algum risco macroeconômico específico daquele setor. Então a gente busca uma diversificação, a gente não tem nenhum preconceito com nenhum tipo de setor, mas a gente evita uma exposição concentrada justamente para não ser pego no contrapé e algum setor ficar com um risco maior do que o outro. Agora a gente tem visto um pouco mais de cautela em alguns setores, acho que o varejo de maneira geral continua sendo um setor que a gente tem um pouco de cautela, né, por causa de disrupção de e-commerce enfim, taxa de juros alta, isso aí acaba impactando o acesso a crédito. O setor de saúde é um setor que a gente tem visto também um pouco mais com cautela e o setor agro, acho que a gente viveu aí 2 anos também que foi bem desafiador para o agro, mas acho que a gente agora acredita que as perspectivas são mais favoráveis. São 3 setores que a gente está um pouco mais cauteloso, mas de maneira geral eu acho que a gente está otimista com as oportunidades que tem. Eu acho que você montar um portfólio com gestão profissional, com bastante diversificação e com uma curadoria bem adequada é a fórmula do sucesso. Tem um tema que está super em alta, ainda mais nesse 2024, que é a parte de infraestrutura. Então a gente tem ouvido bastante falar sobre os segmentos, os investidores têm procurado bastante quando a gente olha para os números também. Por outro lado, dentro do crédito, quando a gente olha para os spreads, já estão mais apertados, já está mais lateralizado ali há um tempo. Como é que você está enxergando os investimentos em infraestrutura na ponta de crédito hoje em dia? Quando a gente olha a oferta de crédito para infraestrutura no mercado de capital, a gente já tem visto algumas distorções bem relevantes, né? A gente tem visto emissões de papéis AAA saindo a taxa da NTNB menos um spread, né? Significa que eles estão pagando um prêmio abaixo do risco soberano, que, enfim, é uma distorção, né? Você ter um emissor que tem risco de crédito com risco de crédito negativo. Isso aí é muito em função desse técnico que a gente está vivendo hoje de oferta e demanda, porque os investidores acabaram ficando um pouco órfãos dos outros produtos isentos com a restrição que teve nas emissões de LC e LCA, eles estão correndo para as emissões isentas, né? Então a gente, mais do que nunca, tem buscado atuar no segmento de infra com originação proprietária, tentar fazer um pouco de desintermediação financeira e capturar um pouco esse spread para dentro da carteira dos fundos. E quando você faz uma originação proprietária, você também consegue adequar as minutas de regulamento e contratos da forma que você quer. Então você também tem mais mando de campo em cima daquele crédito que acaba robustecendo o processo de análise nosso. Legal. Bom, acho que para a gente começar aí dando um fechamento, a gente pelo visto vai se ver a cada um ano e meio. Espero que sim. Eu tenho certeza disso. E aí eu queria imaginar, que você venha na Expert 2025, esteja aqui com a gente, espero que comigo, com a Clara também. Que são os planos da Vinci, né? E talvez, se você quiser também ser mais específico, o que você imagina que são os planos para a parte de crédito? Dar mais robustez para esse time? Sempre tem, né, investimentos em sistema, processo, gente. O que a gente pode esperar da Vinci em termos de desenvolvimento para os próximos meses, anos à frente? Legal, a Vinci tem expandido bastante a atuação em crédito, né? A gente, sem dúvida nenhuma, quer expandir crédito não só no Brasil, mas na América Latina. A gente recebeu um investimento do Ares, né, que é um dos maiores fundos de crédito do mundo, que fica sediado nos Estados Unidos. A gente fez a aquisição recente da Mavi, que é uma empresa focada em agro, que tem fundos listados em agro, então a gente vai aumentar a nossa atuação em crédito agro, e a gente anunciou e está em vias de fechar a aquisição da Compass, que também está aqui na Expert hoje. Então a gente vai buscar aumentar a nossa capilaridade em crédito, não só no Brasil, mas também na América Latina, tentar levar produtos que tem aqui que não são disseminados em outros países da América Latina e vice-versa. Então
O que a gente pode, eu acho que daqui a um ano, quando a gente for falar de novo, a gente vai fazer um retrospecto do que a gente conseguiu avançar nessas pautas. Já sabe, hein? Clarinha, já deixa ali o convite feito com ela que... Já. Exato. Boa, Bruno. Teve um ponto que você tocou aqui quando a gente fala de crédito que foi relacionado à originação. A gente sabe que a pessoa física ela tem um contato muito próximo com o crédito privado. O Brasil como um todo, né? O crédito privado é muito forte. Em alguns segmentos a pessoa física acaba indo investir diretamente por conta. A gente já viu alguns problemas oriundos disso. Mas quando a gente fala no crédito mais estruturado, essa parte da originação é muito importante. Poderia comentar um pouco dessa importância e como vocês enxergam isso dentro da Vinci, dentro do ecossistema de crédito também? Perfeito. Sem dúvida nenhuma, o crédito estruturado, você depende de ter acesso ao produto, né? O produto ele acaba ficando limitado na parte de originação a alguns determinados players, e você como investidor, pessoa física, talvez você não tenha acesso e você talvez não tenha a capacidade de analisar aquele determinado crédito, porque o FDIC, o acesso à informação dele é um pouco mais limitado e você depende de gestão profissional para fazer a digestão das informações que vêm, né? Então o FDIC, por exemplo, ele não tem cota quando você vai abrir o site para tentar ver qual é a cota daquele fundo, a carteira não fica aberta, então ele tem um pouco de dificuldade. Então por isso que é fundamental você delegar essa gestão para os profissionais, né, para poder fazer uma carteira diversificada e não só a carteira diversificada, mas como você comentou, a originação, na nossa visão, é onde tudo começa a dar certo, né? A originação, quando ela sai torta, provavelmente aquele crédito ele vai ficar torto. Então você tem que fazer uma originação bem feita na largada e ter os incentivos corretos, né? Você tem que estar originando os ativos com os incentivos certos para evitar uma originação mal feita. E aí, vamos pro último bloco? Como é que você tá, dona Clara Sodré? Eu tô feliz. Se deixasse, Gabi, eu ia continuar extraindo aqui. Até porque da última vez ele trouxe uma visão de cenário que foi muito certeira. Então você ia continuar aqui puxando. Mas eu acho que a gente já teve um conteúdo muito bacana, já compartilhou também sobre o novo produto. Só queria pegar um último fechamento, assim, o que você daria de recado para aquele investidor que está olhando para esse cenário agora de alta demanda de crédito, ou está um pouco cauteloso ou não sabe muito bem o que fazer nesse momento? Está na hora de investir em crédito, Bruno? Eu acho que sim. A nossa resposta sempre é um bom momento para investir em crédito, desde que você escolha o produto certo, né? Você tem... em função dos ciclos de crédito, os produtos certos para você estar em crédito. E o mais importante é você estar numa estrutura que tenha início, meio e fim e que ela tenha um alinhamento perfeito entre o prazo do ativo e o prazo do passivo, para você não correr aquele risco que a gente já viu e já aconteceu nos últimos anos até de forma frequente, aquelas distorções entre você tentar sair do ativo e não ter como sair, ter alguma reprecificação negativa na cota, né? Eu acho que o investidor, pessoa física, ele acaba sendo muito orientado por retorno e ele acaba, por falta de conhecimento, não olhando o risco, né? E nosso papel lá na Vinci é justamente fazer a precificação correta, mas é olhar muito o risco, né? E uma coisa que a gente fala bastante lá é que nem sempre que uma operação dá errada. Na verdade, o que a gente fala lá, nem sempre que uma operação dá errada você furou o manual, mas sempre que deu errado é porque você furou o manual. Então, esse é um mantra importante que a gente tem lá. Que bacana, muito bom. Vamos lá, vamos pro bloco final? Porque acho que então na Expert é o melhor momento ainda, né? Às vezes a gente tá lá de novo, naquele estúdio mais frio. Aqui não, aqui dá pra gente descontrair um pouco mais. E a gente gosta de ir no último bloco, principalmente porque a gente admira os cérebros que a gente costuma trazer aqui. Nada melhor do que saber leituras, hábitos, coisas que você tem aí no seu dia a dia, Bruno. Pode ser alguma coisa que você... Tem muita gente que vem aqui e fala, agora eu tô numa fase só assistindo desenho animado com os meus filhos. Mas a gente quer saber, tem alguma leitura bacana de mercado, não de mercado, que você teve recente ou está tendo agora? Tem alguma coisa que você está assistindo, geralmente também algum podcast que é teu hábito de ouvir? O que você pode compartilhar para todo mundo aqui talvez acompanhar junto? Não, pegando um pouco do gancho das coisas que a gente falou aqui, né, tem um livro e um filme que eu recomendaria para o pessoal ler, que acho que reflete um pouco das coisas que a gente falou, né? Primeiro é um livro que acho que o pessoal já conhece, que é Quando os Gênios Falham, né, que é When Genius Failed, que comenta um pouco aquela história de que as coisas podem dar errado, né? Não necessariamente você colocar um time excepcional
as coisas vão dar certo, né? Você acaba até às vezes relevando o risco. Eu acho que é importante a leitura para você ter sempre em mente que problemas acontecem e você tem que estar sempre avaliando o seu modelo de risco. E trabalhar com gestão é um exercício contínuo de humildade, né? Não tem jeito, né? Exatamente. E o segundo é um documentário do Netflix, que é o escândalo da Wirecard, né, que é uma empresa alemã, que teve também uma fraude nos balanços, que também reflete um pouco o que a gente viu em Americanas, que também demonstra que nem tudo que a gente lê é verdade, a gente tem que estar sempre ali desafiando o status quo e desconfiando das coisas. O nosso trabalho de crédito ele é muito investigativo, então a gente também fica sempre duvidando, mas não duvidando de uma forma negativa, mas tentando de fato fazer um trabalho ali para ter certeza de que o que a gente está fazendo está correto. Não ficar só no headline, né? Ir mais a fundo, né? E Bruno, algum esporte, algum hobby hoje que você acredita que te ajuda no dia a dia de gestão? O que eu tenho feito, eu sou pouco ligado em esporte, mas depois de uma certa idade você, por recomendação, acaba tendo que se envolver mais. E aí lá na 20 tem um grupo do pedal e eu comecei a pedalar junto com eles e acabou virando terapia lá no Rio. Sobe lá, vai para a vista chinesa. Subo a vista chinesa. Isso para mim é um esquema pirâmide. Porque quando eu morei no Rio, é impressionante. Todo mundo tem um esquema de subir a vista chinesa. Eu me sentia fora do clubinho. Você entrou para esse grupo, Bruno? Eu fui trazido para dentro do clube lá na 20 para fazer parte lá do clube e poder no café ter assunto para conversar, e acabou virando terapia, porque você fica um tempão lá pedalando, vai ouvindo sua música, vai refletindo, e aí é o tempo que eu tenho para poder descomprimir. E o Rio de Janeiro é o paraíso para quem gosta de pedalar, porque tem plano, tem montanha e é fantástico. Então é o que eu tenho mais gostado de fazer recentemente. Boa, essa eu vou deixar para Clara o dia que for no Rio, então, eu fiquei fazer. Com vontade, eu tô ali na corrida, olhando pra bike assim de distante, mas... Você tá preparado para um negócio assim, ó? Ainda não. Tá bom. Mas tudo é possível. É isso. Excelente, Bruno. Sgavi, valeu por mais essa. Para você que está acompanhando a gente nesse primeiro episódio especial Expert, a gente vai estar compartilhando ao longo dos próximos dias mais 2 episódios gravados aqui diretamente do maior festival de investimentos do mundo. Aqui você pode conhecer um pouco mais sobre a visão da 20 do mercado de crédito, a novidade também de uma nova estrutura de crédito, e deixa aqui seus comentários, aproveita para compartilhar com outros amigos. Se você quer entender um pouco mais do que foi visto aqui na Expert, entra lá em conteúdos.xpi.com.br, que tem uma cobertura muito bacana esperando vocês. O Outliers fica por aqui e até a próxima semana.